We are restless and, at the same time, centred. Our name says it all, Central Press. On the one hand, the dynamism of the press, the speed of social networks, the rush for innovation. On the other, the need for balance, focus, assertive communication and results. In 1998, when we started to walk our path, everything was different. Over the years, the channels of communication have changed, the tools too. The people, the speeches, the campaigns, everything is constantly changing. And it will continue to change, faster every time. What do we have left? Learn something new every day, study ways to apply that knowledge, and dare. After all, innovating is much more a matter of optics than of fibre optics. Over the years, we have won fantastic clients, entered into solid partnerships, completed rewarding jobs. We were awarded and recognised by the market. All thanks to the commitment and passion of our team of communicators. We help to build, recover and maintain the reputation and recognition of brands that care about their corporate image. And we only work with brands that we believe in. We were born in Curitiba. We implemented operations in several cities in Brazil, and we arrived in the United Kingdom. Because communication has no borders, not even in our dreams. Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos ao Bru Connection. O tema de hoje é ESG, Brasil, Reino Unido e o futuro do planeta. A sigla ESG, na tradução para o português, se refere a boas práticas ambientais, sociais e de governança. Essas três letras fazem referência aos principais fatores que medem o índice de sustentabilidade e impacto social de uma empresa. O ESG tem, portanto, a função de ser uma métrica para avaliar o desempenho de empresas em diversas partes do mundo. Por meio dessa análise, é possível determinar como uma corporação se posiciona em relação à sociedade e ao planeta. Com isso, mais transparência ao investidor também acaba sendo oferecida. Ainda que a tendência de consumidores cada vez mais interessados em produtos e serviços que gerem impactos positivos ao meio ambiente e à sociedade cresça no Brasil, nosso país ainda precisa evoluir nesse aspecto. Especialmente depois da pandemia causada pela Covid-19, as questões ambientais, sociais e de governança estarão mais presentes na pauta dos conselhos de administração das empresas que buscam se manter competitivas no mercado e alinhadas às maiores tendências de negócios globais. O Reino Unido investiu recentemente em um global que promete destinar cerca de 10 milhões de euros até 2023 em projetos brasileiros que tenham como foco ações transformadoras, reformas e projetos pilotos em áreas de finanças verdes, comércio, energia, saúde, educação, acesso digital e cidades do futuro. De acordo com a análise de mercado, o Brasil é um player-chave no assunto. Os títulos verdes somam mais de 10 bilhões de reais e as emissões brasileiras em mercados internacionais estão em torno de 5 bilhões de dólares. É, portanto, sobre este tema que vamos conversar hoje com especialistas no assunto. Mas antes, gostaríamos de fazer um agradecimento especial à Embaixada do Reino Unido no Brasil, que é a nossa grande parceira nessa produção. Welcome to the United Kingdom. Welcome to an automotive industry that exports to over 100 markets worldwide. Welcome to where the world's largest film studios make some of the biggest movies in any galaxy. Welcome to the first testbed for 5G technologies and speeds of 10 gigabytes per second. Welcome to where the world's top pharmaceutical companies find their talent.
Welcome to the largest offshore wind farms in the world. Welcome to the biggest air transport system in Europe, a gateway for the world. Welcome to a land alive with opportunity. E para receber nossos convidados, eu chamo agora o cônsul honorário do Reino Unido no Paraná e diretor adjunto da Câmara Britânica de Comércio e Indústria, Adam Patterson. Good afternoon, ladies and gentlemen. Olá a todos assistindo e tuning in no Brasil e no Reino Unido. Estou muito orgulhoso em estar aqui novamente com vocês e falar mais um pouco sobre a relação entre o UK e Brasil. O Brook Connection é uma parceria da Central Press, junto com a Embaixada Britânica. Por aqui a gente já falamos sobre negócio, trabalho, educação e na última edição sobre saúde e life sciences. Hoje o tema é ESG. Para falar com vocês sobre esse assunto tão importante, teremos 3 convidados fantásticos que entendem muito do tema. E, além disso, elas estão promovendo sustentabilidade no dia a dia delas em seus campos de atuação. Temos o grande Paulo Manzano, o diretor de marketing do Land Rover no Brasil, uma icônica marca de carros britânicos que dispensa a apresentação e que está ajudando a liderar também o futuro de veículos elétricos. Paulo é engenheiro com MBA em marketing, com grande passagem para outras empresas de destaque no segmento automotivo. Temos também meu amigo Sidney Guimarães, gerente de desenvolvimento de negócio da Greco, companhia fundada em 1962 e sediado em Glasgow, Escócia, no Reino Unido, que é uma player global em transformação de energia ao redor do mundo. Sidney é administrador, tem MBA em gestão estratégica de vendas e administração do setor elétrico, ambos pela FGV. Além de especialização em geração distribuída com energias renováveis pela PUC Minas. Atualmente é gerente de desenvolvimento de negócios na Greco, responsável para a área de bioenergia no Brasil. Temos também a Bruna Sequeira, minha colega da Embaixada Britânica, que é assessora especial de clima e meio ambiente no governo britânico no Brasil. Uma pessoa-chave em nosso engajamento estratégico nesse tema, aos players políticos, o mercado privado e demais organizações importantes no país. Bruna é formada em International Relations na PUC São Paulo e possui mestrado profissional em gestão e políticas públicas na FGV também. Ou seja, temos um time muito qualificado para tirar todas as dúvidas de quem quer saber mais sobre essas possibilidades de parcerias e trocas entre os países. Realmente é um tema fundamental e pertinente no mundo atual. A Agenda Verde é uma pilar muito importante para o governo britânico, especialmente à medida que buscamos build back better da pandemia. No Reino Unido, atualmente existem mais de 75 mil empresas, desde fabricantes de turbinas eólicas a usinas de reciclagem, que empregam mais de 1,2 milhões de pessoas na economia verde. Esse setor de economia vale mais de 200 bilhões no Reino Unido, ou cerca de 2 trilhões de reais. Além disso, nesse ano, o UK vai sediar o COP26, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Obrigado a todos os nossos convidados por terem aceitado o convite e obrigado aos meus amigos no Central Press que, além de ter uma agência em Londres, nos ajuda a fazer conexões bilaterais através desses eventos, que também pode ser visto ao vivo ou depois. A gravação vai ficar no YouTube e também os maiores momentos no Spotify em forma de podcast. Então, com isso, eu já passo a palavra, porque eu estou animado a ver os palestrantes hoje. Então, obrigado a todos. Obrigada, Adam. É muito importante continuar contando com a sua presença e com você como parceiro nesse projeto desde o início. Agora, gostaríamos de dar as boas-vindas a Bruna Cerqueira, que é assessora especial de Clima e Meio Ambiente do governo britânico no Brasil. Bom, boa tarde a todas e a todos. Primeiro, muito obrigada pelo convite, obrigada ao cônsul honorário Adam Patterson e a todos ao Central Press também pela oportunidade de estar falando com vocês hoje nesse tema que é tão importante num momento tão chave globalmente dessa agenda.
Há menos de 2 semanas, o IPCC, o painel científico global sobre mudança do clima, lançou uma nova parte do próximo relatório deles que nos ligou um alerta vermelho. Um alerta vermelho de que a mudança do clima é um assunto urgente, é real, somos nós, a gente precisa lidar com ele agora e realmente é grave e as consequências já estão acontecendo. A mensagem que ele nos dá também é uma mensagem de que ainda dá para fazer alguma coisa sobre isso, mas a gente está assim no limite, então a gente realmente precisa agir agora. É um pouco desse contexto, se a gente quiser manter a temperatura abaixo de um patamar de 1,5 graus, que é o que permite a vida como a gente conhece ela no nosso planeta. É um pouco nesse contexto que o Reino Unido vai receber agora, no final do ano, entre o dia 31 de outubro e 12 de novembro, a COP26, a Conferência das Partes da Convenção Global sobre Mudança do Clima das Nações Unidas. E não é só, eu estou falando dessa urgência, dessa necessidade, mas eu não estou falando só de um imperativo moral. Eu acho que o mundo está se movendo, o nosso assunto aqui hoje é ESG, essa lógica de como as empresas estão mais e mais adotando essa métrica. Isso tem a ver com o fato de que faz sentido econômico agir dessa maneira, né? Atuar pelo clima, atuar com as métricas de sustentabilidade sociais e de governança. E o próprio Reino Unido tem provado isso na sua atuação sobre mudança do clima, né, na maneira como tem atacado o assunto, tendo reduzido desde 1990 até 2019 as suas emissões em 44%, enquanto manteve um crescimento econômico de 78%. Ou seja, faz sentido econômico adotar essa agenda e adotar ela proativamente. Eu acho que isso é o que tem movido os vários atores. O Reino Unido vai receber, então, a presidência da COP nesse momento que é crucial para essa agenda global, e é um momento crucial porque é um momento em que a gente vai estar testando pela primeira vez o Acordo de Paris. O Acordo de Paris colocou para todos os países a necessidade de apresentarem as suas ambições, as suas contribuições de cada um, para a gente manter o mundo nesse patamar de, no máximo, 2 graus, manter em 1,5 graus a temperatura, o aumento da temperatura global. Então, o Reino Unido tem 4 grandes objetivos ao sediar essa conferência. O primeiro é esse, de mitigação, então, que o mundo reduza suas emissões e aumente a sua ambição de cada um, do que cada um está contribuindo, para que a gente consiga manter essa métrica de 1,5 graus ao alcance do mundo inteiro. Então, cada um precisa colocar na mesa uma nova contribuição que seja mais ambiciosa, que traga mais ações de cada um dos atores. E isso pelos governos nacionais, mas também por todos os outros atores, né? A gente tem trabalhado muito aqui no Brasil com empresas, com governos estaduais, governos municipais, e vou falar um pouquinho mais sobre isso no âmbito da campanha Race to Zero. O segundo grande objetivo é a adaptação. Então, a mudança do clima já está acontecendo, a gente já está sofrendo com as consequências, a gente vê, né, nas nossas cidades aqui no Brasil também, enchentes, inundações, deslizamentos, mas também a gente vê a seca que afeta o nosso sistema energético, a gente vê o que acontece no sistema, né, as secas que afetam também a agricultura brasileira. Tudo isso são consequências que já estão acontecendo da mudança do clima. Então, como que o mundo vai avançar na agenda de adaptação e aproveitar a COP para isso? A terceira grande agenda da COP é finanças. Então, é um pouco do que a gente está falando aqui. O Reino Unido tem o objetivo de mobilizar os recursos dos países que fazem parte da convenção e que prometeram colocar na mesa 100 bilhões de dólares ao ano para que essa transição possa acontecer. Mas, além disso, a gente está olhando também para a agenda do setor privado e dos investidores. Então, a lógica dos bilhões para os trilhões. Como que a gente trabalha com o setor privado para que sejam incorporadas essas métricas? A gente está falando aqui das métricas de ESG, mas a gente tem Task Force como parte desse processo. A gente tem uma das coisas que o Reino Unido apoia, que a presidência da COP do Reino Unido apoia, são as iniciativas do que é o TCFD, né? A força-tarefa global para especificar quais são as métricas de carbono que vão ser usadas e padronizadas globalmente para isso, para o reporte das empresas, que é essencial para a gente ter essas métricas de ESG de fato confiáveis, né? E o mesmo acontecendo no mundo da natureza, então nos aspectos de biodiversidade.
E o quarto grande tema é colaboração. Então, nada disso pode ser feito por um ator ou por outro, não pode ser feito só pelos países que fazem parte da convenção, mas é necessária a mobilização de, como eu falei, todos os atores da sociedade, né, do setor privado, aos governos subnacionais, sociedade civil, universidades, investidores, todos no mesmo na mesma perspectiva. E o Reino Unido olha para a conferência não só da perspectiva das negociações, né, do que vai estar sendo negociado lá de texto, e certamente isso vai ser muito importante nessa perspectiva da colaboração também. A gente tem alguns aspectos muito importantes da convenção que precisam avançar para regulamentar o Acordo de Paris, para finalizar essa regulamentação, como, por exemplo, o artigo 6, que é o que vai dar a base para um mercado, entre outras coisas, para um mercado global de carbono nesse novo momento. Mas o Reino Unido também quer mover a agenda de mundo real. E está olhando principalmente para alguns setores, então, além dessas 4 prioridades que eu já falei, nessa agenda de colaboração, olhando também para campanhas que estão relacionadas à transição energética, e é uma transição energética justa, como que a gente tira o mundo da rota do carvão, como que a gente elimina completamente, bane carvão da matriz energética global, e também como que a gente move aí a agenda de veículos também, né? A agenda de transporte e mobilidade, como que a gente move o mundo rumo a um transporte de zero emissões. Também uma agenda de sustentabilidade nas cadeias de suprimento, então como que a gente trabalha e garante que as cadeias de suprimento globais não estão sendo afetadas pelo desmatamento, né? Não estão, de alguma maneira, sendo parte desse processo, e agricultura sustentável. Então, essas são algumas das agendas que, como presidência, o Reino Unido está promovendo e está buscando acordos e diálogos entre as partes da convenção, mas também com diversos atores no mundo global para mover essa agenda de mundo real. Uma das coisas que a gente tem trabalhado aqui no contexto brasileiro, como parte desse papel da presidência do Reino Unido, é um trabalho forte com os nível que foram apontados pelas presidências do Reino Unido e do Chile para ação no mundo real, na campanha que eles fundaram, que se chama Race to Zero, Corrida ao Zero. Essa campanha, ela coloca alguns critérios que os atores todos precisam alcançar quando eles estabelecem as suas metas para zerar emissões das suas organizações. E o Race to Zero, então, ele coloca uma barra muito alta de ambição, ele pede que esses atores zerem as suas emissões até o máximo em 2050, mas também que estabeleçam no prazo de 1 ano metas para 2030, então para o curto prazo, e que essas metas sejam verificáveis, então que elas tenham ali um acompanhamento regrado, sejam reportadas publicamente, tenham um plano de ação atrelado a elas, e isso a gente tem trabalhado com... globalmente já são mais de 3.000 empresas que fazem parte dessa campanha Race to Zero, inclusive várias empresas britânicas, a Jaguar, que está aqui conosco, 733 cidades, 31 regiões e 173 dos maiores investidores globais. Isso é 50% do PIB global, então é muito significativo em termos de como o mundo está se movendo. Aqui no Brasil, a gente tem mais de 100 empresas, a gente tem mais de 10 cidades, e a gente já teve 4 estados brasileiros que foram os primeiros da América Latina inteira a se somarem à campanha, então que adotaram as suas metas, e mais uma série de estados que estão conversando conosco sobre isso, inclusive o estado do Paraná, que estão estudando e trabalhando em estabelecer esse tipo de meta. Isso dá um sinal claro para o mercado, isso dá um sinal de que não são só os atores do mercado que estão se movendo, mas nessa perspectiva, né, da governança, do que é o plano do olhar do governo para isso, o que é esperado. E acho que isso dá segurança, então, para essa movimentação acontecer. O Reino Unido está trabalhando com exemplo, então está trabalhando dando exemplo de como isso pode ser feito, né? Como eu disse, estabeleceu sua meta de redução de emissões, é uma das metas globais mais ambiciosas, então vai reduzir em 68% as suas emissões até 2030 e zerar suas emissões até o meio do século, mas também está trabalhando em uma série de ações com o Brasil para promover isso, né? O Reino Unido tem uma série de programas aqui no Brasil, programas temáticos, por meio do financiamento climático internacional, mas também de outros fundos que o Reino Unido tem no Brasil, e trabalha, por exemplo, em cooperação nas agendas de agricultura sustentável, na agenda de energia, de transição energética, e nessa agenda de finanças verdes também. O Reino Unido tem um programa sobre finanças verdes, que apoia, por exemplo, o BNDES, na estruturação do que vai ser a sua transição para um portfólio zerando emissões
né, o que significa o BNDES incorporar essas metas, e apoiando, como a Cláudia falou, alguns projetos piloto em áreas que possam demonstrar como essa transição pode acontecer. Então, uma satisfação estar com vocês aqui hoje, ouvir das empresas também o que concretamente elas estão fazendo, e contem com a Embaixada do Reino Unido nesse caminho rumo à COP. A gente quer trazer mais e mais atores, estamos à disposição. Obrigada. Obrigada, Bruna. É muito bom ter você aqui com a gente, é realmente um privilégio. E a gente quer aproveitar para lembrar que quem nos assiste pode ver que existe um espaço para que as pessoas possam mandar perguntas, esclarecer dúvidas, né? Fiquem bem à vontade para que isso possa ser feito. E agora nós vamos receber Sidney Vital Guimarães, que é gerente de desenvolvimento de negócios da Agreco. Olá, pessoal. Boa tarde. Obrigado pelo convite, Adam. Obrigado, excelente apresentação, Bruna. Muito boa toda a abordagem de UK, todo o incentivo que está sendo promovido para a gente pensar numa economia verde. Eu não sei, eu não estou conseguindo enxergar o slide. Ok, perfeito. Obrigado. Bom, vou fazer uma abordagem sobre as ações da Agreco aqui no Brasil conectadas com as práticas de ESG, né, e conectadas com o futuro do planeta, a preocupação com o futuro do planeta. Então, na minha apresentação, eu falarei um pouco da Agreco, de uma forma bem breve, do compromisso que estamos assumindo com a descarbonização, de um ativo que a gente entende ser extremamente importante para que a gente consiga atingir a nossa meta de net zero em 2050, que é o biogás. O que nós estamos fazendo, promovendo no Brasil, de ações, de projetos conectados com ISG, e, por fim, quais são os nossos objetivos nos próximos anos, tá? Então, por favor, se puder passar o slide. Obrigado. A Agreco é uma empresa hoje que tem 10 GB em frota para geração de energia elétrica. É uma empresa que tem uma presença global. Estamos presentes em mais de 80 países, 193 localidades. O nosso faturamento, referência 2020, é de 1,3 bilhões de libras. No Brasil, nós estamos operando desde 2003, há quase 20 anos. Temos aproximadamente 230 megawatts de potência instaladas em operação no país, com uma gama de combustível, inclusive o biogás, que é um ativo energético, que a gente faz o aproveitamento energético para a geração de energia elétrica. Temos aproximadamente 500 funcionários no país. Por favor. Se puder passar, ok. Recentemente, no final de 2020, a Agreco assumiu o seu compromisso com a redução das emissões de carbono, né, dividido em alguns escopos, inclusive mencionado pela Bruna. As empresas estão realmente empenhadas com esse compromisso, que até 2050 nós teremos o net zero, né, emissões zero de carbono, emissões equivalentes zero de carbono. O nosso compromisso é dividido em vários escopos, então um processo de redução gradativa, alinhado com o último acordo, o Acordo de Paris, que tem o compromisso de ter um aquecimento limitado a 1,5 grau, né? De que forma a Agreco vai conseguir atingir esse objetivo? Recentemente, nós lançamos um equipamento de geração de energia a partir do hidrogênio, um combustível 100% verde, que já divulgamos recentemente, e temos hoje um ativo energético que tem um potencial extraordinário do Brasil, que é o biogás, que já temos algumas operações de geração de energia a partir desse ativo energético no país, e certamente é um combustível que vai nos ajudar, um combustível verde, limpo, que vai nos ajudar de forma significativa nos anos subsequentes, para que a gente consiga reduzir as nossas emissões e, de tal forma, também contribuir com os nossos clientes, nossos parceiros estratégicos, que também consigam diminuir as suas emissões. Tá? Por favor. Como eu havia comentado, o biogás, ele atende ao tripé da sustentabilidade.
Hoje, o biogás, para que um projeto seja sustentável, ele tem que ter um impacto ambiental, social e econômico, né? O biogás, ele é um ativo ambiental advindo de ele é um ativo energético que advém de um passivo ambiental, né? Para você produzir o biogás, você utiliza uma matéria orgânica, né, um efluente, um substrato. Se você não dá a destinação adequada para essa matéria orgânica, você pode acabar contaminando o meio ambiente. E a forma mais adequada de se dar destinação, a forma mais adequada de dar destinação para esse substrato é através da digestão anaeróbia dessa matéria orgânica, a estabilização dessa matéria orgânica, a digestão anaeróbia e produção desse ativo energético que é o biogás. O biogás é um combustível verde que ele é 27 vezes mais nocivo que o gás carbônico, então, se jogado na atmosfera, você acaba contaminando 20 vezes mais do que o gás carbônico. Porém, a Agreco, através da sua tecnologia de geração de energia a partir desse combustível verde, geradores altamente eficientes, a gente consegue gerar energia e contribuir, dar destinação nobre para esse energético. Hoje, nos últimos meses, o Brasil teve um crescimento exponencial de geração térmica a partir de combustível fóssil devido à crise hídrica que o país está vivendo, né? Então, houve uma redução significativa da geração hidráulica e, consequentemente, a geração térmica teve um aumento significativo. Então, se nós tivéssemos mais projetos em operação no Brasil a partir desse combustível verde, certamente a gente conseguiria passar por esse momento de crise hídrica que está tendo impacto no setor elétrico de uma forma um pouco mais tranquila. Um outro impacto que promovido pelo biogás é o impacto social, né? Então, a Agreco, por sua vez, tem algumas operações no Brasil, no qual essas operações a gente promove a geração de renda, a gente promove a geração de emprego e promove e qualifica esses profissionais onde a Agreco está operando no Brasil. Então, você tem impacto social e, além disso, o impacto econômico, né? Nós, com os projetos que temos em operação no país, nós promovemos dividendos para os nossos parceiros estratégicos, para nossos clientes, gerando receita e resultado financeiro, tá? Você pode passar, por favor. Esse é um projeto tradicional que se tem no Brasil de aproveitamento energético do biogás, o biogás que é capturado nos aterros sanitários, através de um sistema de sucção soprador. Esse biogás passa por um sistema de tratamento para reduzir alguns contaminantes, siloxano, H2S, e você, através dos módulos que você vê aí no item 3, que são os equipamentos de geração de energia da Agreco, você gera energia limpa e fornece para o grid, fornece para o sistema. A Agreco tem algumas operações nesse modelo aqui no país, aproximadamente 5, nesse modelo tradicional de aproveitamento energético do biogás, que é produzido em aterro sanitário. Por favor, pode passar. Hoje, nós estamos buscando desenvolver projetos a partir de outras fontes de substratos, outros efluentes. Então, você tem hoje uma gama, hoje o Brasil tem um maior potencial de produção de biogás, de produção desse energético a partir de efluentes e substratos, tanto na cadeia de proteína animal, suinocultura, bovinocultura, bovinos de leite, você consegue produzir, através da digestão anaeróbia do efluente orgânico biogás. Então, eu listei aqui do meu lado esquerdo várias fontes de substratos, né, desde a fecularia do processamento da mandioca, o efluente do processo da mandioca, o processo residual de frigorífico, extração de tratamento de esgoto. Então, nesses setores específicos, você consegue produzir esse energético, dar a destinação adequada para o resíduo através da digestão anaeróbia, né, e produzir esse energético. E do outro lado, do meu lado direito, eu tenho todas as
formas de monetizar esse energético, né? Fontes de receita para esse energético. Então, você pode fazer o aproveitamento tanto para a geração de energia elétrica, você pode gerar um combustível verde, que é o biometano, você pode, com o resíduo da digestão anaeróbia, que é o digestato, você pode produzir biofertilizante, com as emissões evitadas de carbono equivalente, você pode fazer o registro desse projeto e vender certificado de crédito de carbono, comercializar certificado de crédito de carbono. Então, há várias formas de você hoje monetizar esse energético que a Agreco vê como um energético extremamente estratégico para o país e que vai, de alguma forma, contribuir com as reduções das emissões de carbono. Por favor, pode passar. Hoje, a Agreco, nós temos 25 megas contratados no Brasil de usinas de geração de energia a partir de biogás produzido em aterro sanitário. Tá? Na Argentina, nós temos 2 projetos, um no aterro sanitário e o segundo de biogás produzido a partir do efluente da vinhaça da produção de álcool a partir do milho. É um projeto de 7 megawatts em operação. Estamos realmente empenhados em expandir nossas operações no Brasil a partir desse energético. Hoje, a Agreco realmente está pronta para investir e diversificar os modelos de negócio em projetos de biogás. Então, realmente, nós estamos empenhados em desenvolver projetos sustentáveis a partir desse energético. Por favor. Bom, falei de uma forma bem resumida da nossa contribuição com o ESG, com o futuro do planeta, conectado com a descarbonização, com a nossa preocupação com o meio ambiente. Obrigado, pessoal. Estou à disposição. Sidney, muito obrigado por compartilhar conosco esses bons exemplos, essas boas práticas que realmente são inspirações, né, no sentido de mitigar os efeitos das mudanças climáticas no mundo mesmo. Então, obrigada. E agora nós vamos convidar Paulo Manzano, que é diretor de marketing da Jaguar Land Rover Brasil, para participar. Paulo, muito obrigada por sua presença. Eu que agradeço essa chance de estar aqui, junto com esses outros convidados também. Estou aqui aprendendo um pouquinho com eles. E espero que eu possa apresentar alguma coisa interessante para vocês aí. Vamos começar aí. Eu também noto aqui de alguns pontos que a Cláudia falou, né? Logo no comecinho, na introdução, muito bem colocada, né? Depois, durante os meus slides aí, eu até comento um dos pontos que ela falou que eu fiquei contente de ver aí, né? A Bruna, acho que deu uma bela sumarizada aí nas ações aí do Reino Unido, aí, da Inglaterra, que estão fazendo, realmente liderando o mundo aí, né? Acho que sendo um exemplo, e isso nos dá bastante prestígio ou orgulho, né, de trabalhar numa marca de origem inglesa, né, e também com essa mesma visão, compartilhando essa mesma visão do governo e se estruturando, trabalhando. Vou falar bastante do que a gente está fazendo como marca, como empresa, para não só atender esse chamado do governo, né, que não deixa de ser um chamado da sociedade, no final das contas, né. Vou mostrar um pouquinho do que a gente está fazendo, né? Eu também achei bacana o Sidney falando aí da geração de energia, do uso do hidrogênio, o combustível do futuro, como todo mundo fala, né? Então, vou dar uma pincelada geral aqui em algumas ações e atividades que a gente está fazendo, tá? Antes de começar passar para os outros slides, esse daí que está na tela, eu uso ele como capa, se a gente economiza um slide. Esse carro aí é o I-Pace, né? Então, ele é o primeiro SUV premium elétrico. É um carro que foi lançado em 2018, foi apresentado em 2018, lançado em 2018 globalmente, chegou aqui no Brasil em abril de 2019, ou seja, sem nenhum atraso, praticamente foi o tempo de disponibilizar o carro aqui. Lançamento praticamente simultâneo, fez um grande sucesso, está fazendo um grande sucesso, e é um belo exemplo aí
da inventividade, da tecnologia, do esmero das empresas ou da indústria britânica com esse foco na sustentabilidade, né? O I-Pace está disponível no Brasil. Ele é um carro, é um SUV, a gente chama ele de SUV, apesar de ele ter esse perfil, porque ele é mais alto, ele tem um nível de tecnologia incrível, e já lá em 2018 ele era líder em termos de autonomia e continua líder ainda até hoje, mesmo com vários lançamentos que vieram depois dele. Então está aí um grande exemplo, né? Eu acho que todo mundo hoje tem um interesse sobre o que é o carro elétrico, embora ele ainda esteja um pouco distante, principalmente aqui no nosso país, mas ao redor do mundo também, um pouco distante ainda do bolso de todo mundo. Mas as marcas premium liderando, os lançamentos, eu acho que isso vai começar agora a vir para um patamar mais acessível a todo mundo, e a grande maioria das pessoas tem interesse e já entendeu que é uma necessidade da população, enfim, da sociedade, a gente mudar o nosso tipo de combustível, vamos dizer assim, no nosso transporte. Quem usa um carro elétrico tem uma sensação muito agradável. Eu costumo dizer que o carro elétrico ele é mais zen. Muitos car enthusiasts, né, pessoas que gostam de carro, assim como eu, que gostam de motores V8, que gostam do som de escapamento, acabam sendo até um pouco críticos da falta de emoção, mas a maioria das pessoas que fala isso nunca entraram, nunca sentaram, nunca dirigiram um carro elétrico. O carro elétrico traz tudo isso e até mais um pouco. E com a vantagem de que, se você quiser realmente pensar no meio ambiente ao conduzir um carro elétrico, você vai ter uma condução mais calma, você vai conduzir menos energia, você vai ter um ambiente muito, muito silencioso, porque o carro não faz barulho do motor. Quando o carro não faz barulho do motor, a engenharia tem que isolar mais, todo o isolamento acústico do carro tem que ser mais reforçado para você não ter o barulho externo. Então, é um ambiente muito suave, agradável e traz muita paz de espírito você ao volante de um carro elétrico, né? Mas isso é um produto dos nossos, né? Tem mais coisa para eu falar aqui. Se pudermos passar o próximo slide, a Jaguar Land Rover, ela está sofrendo uma grande transformação, né? Nós temos um CEO novo que nos juntou no final do ano passado, nos juntou a família aqui no final do ano passado, com uma missão muito importante de talvez reinventar as duas marcas, a Jaguar Land Rover ou a empresa, seja muito forte, né? Porque essas marcas elas são praticamente reinventáveis. Não tem o que reinventar, as marcas são o que são. Mas eu acho que são conduzi-las para esse novo modo mundial e essa nova demanda da sociedade com relação à sustentabilidade. Então, o nosso novo CEO, Thierry Bolloré, curiosamente ele é francês, mas não desmerecendo, nem fazendo nenhum comentário, só uma curiosidade mesmo, né? É um senior executive com passagem em diversas empresas e ele rapidamente lançou e já estamos na fase de implementação desse plano Reimagine, né? O que esse plano Reimagine preconiza, né? Então, é uma estratégia global da empresa. A nossa empresa hoje está presente em mais de nossos carros, né, e nossas operações em mais de 130 países, com as duas marcas. Temos 7 modelos Land Rover, 6 modelos Jaguar à venda, né? Então, esse plano Reimagine é uma reimaginação da empresa focada na sustentabilidade, no que a gente chama de luxo moderno, que não pode deixar isso de lado, na experiência dos consumidores. A eletrificação dos automóveis vai trazer um novo nível de experiência, né, de customização e de atualização dos carros, que era impensável antes, e o impacto positivo para a sociedade, né? Eu acho que foi a Bruna que falou muito bem aí do Race to Zero, né, lançado aí pelo governo britânico, até 2050, o país, né, se eu entendi bem, é o país que tem o compromisso de zerar o carbono, né, carbono net zero, que a gente chama, né. A Jaguar Land Rover assumiu esse compromisso nesse novo plano Reimagine de fazer isso até 2039, ou seja, 11 anos à frente aí, conduzindo um exemplo e uma força motriz para melhorar a nossa condição social, da sociedade como um todo, né?
Dentro desse plano também, se quiser passar o próximo slide, com relação à marca Land Rover, né? O nosso primeiro Land Rover elétrico vai ser lançado agora em 2024, já está aí, já estão trabalhando fortemente nesse carro. Para vocês terem uma ideia, né, quando a gente fala de um veículo off-road, com capacidade para transitar em qualquer lugar do mundo, são muitos desafios técnicos e muito trabalho, muito elaborado para a gente manter as características dos nossos carros. Nossos carros vão continuar sendo sinônimos de força, de durabilidade e de possibilidade de cruzar o mundo de fora a fora, né? Então, vamos chegar em 2024, como eu falei, o iPace já chegou lá em 2019, e nos próximos 5 anos vamos ter mais seis modelos Land Rover 100% elétricos, e vários tipos de powertrain, considerando os PHEVs, os HEVs, né? PHEVs é plug-in hybrid, até uma transição completa em 2030 com tudo elétrico, né? E a grande novidade aí dentro do segmento é a Jaguar. A Jaguar também vai passar, próximo slide, por favor. A Jaguar também vai passar por uma transformação muito grande, e nós já anunciamos o compromisso de, em 2025, todos os nossos carros serem elétricos, além do iPace. A Jaguar também vai passar por uma reestruturação, uma marca muito reconhecida no mundo e que vai estar na vanguarda aí do luxo progressivo, do novo significado do que é uma marca de luxo, né? Com um design incrível. Não podemos falar muito mais, mas podem acompanhar aí que ninguém vai se arrepender do que vai acontecer com a Jaguar. Próximo slide, por favor. Dentro desse plano, eu volto lá na Cláudia, né? Uma das coisas que ela falou, que eu achei interessante, está citado aí, é que as empresas estão realmente melhorando a sua estrutura organizacional, trazendo pessoas e um peso realmente no first line das empresas, na questão de sustentabilidade, né? Então, o nosso CEO lá, que eu expliquei, o Thierry Bolloré, também trouxe um novo executivo aí para a gente ele transformou o que a gente chamava de Corporate Director numa diretoria, né, numa diretoria de estratégia e sustentabilidade, né? É o François Dossat, já esteve aqui no Brasil, já foi executivo aqui no Brasil, então a gente tem um bom contato com ele, e ele vai acelerar tudo que está relacionado e implementar, né, a sustentabilidade, não só nos nossos carros, mas também nesse Race to Zero para 2039, a gente está com toda a nossa operação zerada em termos de emissões, né? E incluindo o supply chain, tá? E em 2036 também zerar. O Reino Unido está na vanguarda de todos os outros países também. Acho que faltou citar. Não sei se eu acho que a Bruna não citou, mas a maioria dos países da Europa anunciaram que vão banir os carros a combustíveis fósseis, né? Mesmo que parcialmente. Em 2035, o Reino Unido saiu na frente e anunciou que em 2030 não vai ser permitida a comercialização, a venda de carros que não sejam 100% elétricos, né? Então, daí também o nosso apoio a esse tipo de orientação. E outros países agora vão seguir o Reino Unido nisso também. Então, começando as discussões aí, eu acho que a gente vai ter uma aceleração de tudo isso. E com isso, de maneira geral, ao redor do mundo, no Reino Unido, a partir de 2030, nenhum carro não mais elétrico. Ao redor do mundo, 2036. É uma equação muito grande, talvez complexa, desafiadora, vou dizer assim, de implementar tudo isso. A gente sabe dos desafios na infraestrutura, na geração da energia, na aceitação do cliente, nos hábitos de consumo de todo mundo, né? Mas eu acho que essa apontada muito forte e vigorosa do Reino Unido, liderando tudo isso daí, vai nos ajudar. Obviamente, esse tema não é novo, né? Quem se lembra aí, toda a discussão que começou com uma verdade inconveniente do Al Gore lá,
havia muito ceticismo em toda essa história do global warming, né? Muitos críticos, muitas divergências, mas hoje é fato, porque hoje nós estamos enxergando e vendo o que está acontecendo, então não dá mais para esperar realmente, né? E os jovens de hoje em dia, os mais jovens, que já nasceram nesse ambiente de atenção a isso, eles vão ser os propellers, né? Vão ser a geração aí que vai trazer e vai nos fazer consolidar esse plano para a gente ter um planeta saudável, vamos dizer assim. Bem, dentro ainda desse plano, olhando a cadeia, né? Se puder mudar o slide para mim, por favor, eu já mudei aqui o meu. Algumas iniciativas da Jaguar Land Rover, né? Nós estamos trabalhando aí muito se fala da reciclagem da bateria, os detratores aí desse caminho que estamos seguindo, né? De várias maneiras sempre colocam vários problemas, mas a indústria como um todo, e principalmente a Jaguar Land Rover, está trabalhando para ter uma estratégia robusta, sólida, para realmente cuidar de toda a cadeia, né? Inclusive lá depois no reuso, na reciclagem, né? Então, temos aí um contrato de mais de 20 milhões aí com uma empresa chamada Emotion lá no Reino Unido, para reciclar baterias de lítio-íon, íons de lítio. Próximo slide, esse daqui também. Pessoal, são várias, tá? Eu poderia ficar falando aqui, acho, umas 3 horas. Acho que vocês não iam me aguentar de tanta coisa que eu tenho para falar, né? Então, eu pincelei algumas coisas que eu, particularmente, acho interessantes, né? Lá em Dublin, né? Na Irlanda, também temos uma iniciativa aí, temos um carro designado para o Google para fazer as medições da qualidade do ar, não só fazer um mapeamento das ruas do Google Maps que a gente usa, mas também trazer a informação da qualidade do ar para os mapas do Google, né? Então, coisas assim, isso tudo gera, né? Muito se falou aí também, eu acho que a Bruno, o Sidney também falou da questões financeiras, da economia, tudo isso vai trazer um novo olhar, um novo modo de fazer negócios, mais informação para o consumidor, para o cliente, para o cidadão, né? Outro ponto, se puder mudar aí para mim, por favor. Quando o Sidney falou lá do hidrogênio, nós também estamos trabalhando no hidrogênio. O hidrogênio ele não existe solto na atmosfera, né? Precisa-se de um processo para separar a molécula de hidrogênio, mas quando ela é separada, é um combustível completamente limpo. Quando usado, só sai água. O único produto da utilização do hidrogênio é água, né? Ele se junta novamente à molécula de oxigênio, é capturado por essa molécula na forma de água. Então, o combustível super limpo, nós estamos investindo também, temos um protótipo do Defender, o nosso novo carro, um super lançamento nosso aí também, já rodando, esse carro vai rodar, a gente pretende rodar mais de 100 mil quilômetros com esse carro, já existe uma projeção de 10 mil estações de abastecimento de hidrogênio no mundo inteiro a partir de 2030, mas ainda há alguns desafios na parte de geração desse hidrogênio e na complexidade de condução, porque é um gás altamente inflamável, né? Mas estamos trabalhando aí também nesse sentido. Próximo, por favor. A Jaguar também, desde lá de trás, vem apoiando a Fórmula E. A Fórmula E aqui no Brasil ainda não é confesso para vocês que ainda não é um campeão de audiência, né? Apesar de a gente ter tido vários pilotos brasileiros lá na Fórmula E, mas a Fórmula 1, por conta do Nelson Piquet, do Senna, aqui sempre teve mais tradição, né? Mas a Jaguar continua apoiando, vamos para a 8ª temporada da Fórmula E com a participação da Jaguar garantida, né? E por que a Jaguar está lá? Porque quem acompanha um pouco o automobilismo, a indústria automotiva, sabe, tem aquele ditado, né? São 2 aspectos, né? Race on Sunday, buy on Monday, isso é muito nos Estados Unidos, né? Então, você vê um carro de corrida lá na corrida no domingo, na segunda você vai lá e compra o carro porque você viu o carro desempenhando, viu a esportividade, viu o desempenho lá nas pistas, né? E o outro ponto é que o desenvolvimento tecnológico e o que se refina, aprende, se desenvolve estando nas pistas,
pode ser diretamente usada, principalmente no que tange a eletrificação nos carros elétricos, né? O nosso próprio iPace, desde 2018, já sofreu algumas melhorias, algumas modificações no software de gestão da bateria, no software de carregamento, nos próprios carregadores, nos dispositivos internos que auxiliam o carregamento do carro. Tudo isso veio das pistas, né? Então, vocês observam que tem um approach aí bem consistente na eletrificação, né? Antes de mudar o slide, eu acho que eu confesso aqui também para vocês que eu comi um pouco de bola. Eu acho que eu dei muita ênfase lá no que a empresa está fazendo de maneira global na nossa matriz, mas aqui no Brasil, além do iPace, nós temos uma fábrica lá em Itatiaia, onde é fabricado o modelo Discovery Sport, e até o final do ano vai ser fabricado o modelo Evoque aqui no Brasil também. Ele já foi fabricado antes, ele vai retornar à fabricação. O cônsul geral do Reino Unido foi lá, né? O Adam me suporta contar essa história. Visitou a fábrica, ficou impressionado. É uma fábrica voltada também para a sustentabilidade, com certificados internacionais de selos verdes. Enfim, uma fábrica muito bacana. Mas, do ponto de vista da nossa operação comercial aqui, nós apoiamos uma instituição. Eu queria tanto ter um slide aqui, vocês me desculpem, tá? É uma instituição chamada OnSafari. Essa instituição, ela não é voltada diretamente à sustentabilidade no quesito de redução de nível de emissões. Ela é voltada para a preservação da onça-pintada lá no Pantanal. Mas é uma instituição que, para preservar a onça-pintada, ela precisa preservar as terras também, né? Então, está sendo feito um trabalho fantástico, não só no Pantanal, mas um pedaço lá na Amazônia, tem aqui no interior de São Paulo, tem na Trijunção, são várias bases onde eles estão fazendo esse trabalho de preservação das onças e da fauna, e, por consequência, um trabalho grande de sustentabilidade. A gente vê as queimadas aí no Pantanal, mas talvez numa outra oportunidade, se me convidarem, eu volto aqui só para falar desse projeto interessantíssimo que a gente tem lá. Se a gente preservar toda a região, preservando a fauna, a gente preserva a região, preserva a natureza, e com isso a gente também diminui o impacto ambiental do homem nessas terras, né? E para fechar, sem querer me expandir muito, próximo slide aí, só um pequeno resumo aí. Então, a gente está trabalhando aí para zerar nossas emissões aí em 2030, né, no Reino Unido, com todos os modelos elétricos até 2030, depois, em nível global, em 2036. Estamos trabalhando em combustíveis mais limpos também, como o hidrogênio. Temos o Responsible Sourcing. Aqui vale a pena contar mais uma faceta que eu acho que os clientes e as pessoas não percebem, né? Nós estamos trabalhando nos próximos carros, nas próximas gerações de carros, né? Estamos tendo uma discussão muito grande, porque a gente tem orientação, por exemplo, de acabar com couro, né? O cliente que não está muito antenado ainda, ele acha que o carro dele tem que ter couro, que o couro é chique, que o couro é aquilo, que o couro é bacana. Não estou criticando ninguém, é tudo isso mesmo. Mas o mundo não suporta mais a gente ter esse tipo de material nos nossos carros, né? E a grande discussão era como a gente fazer um material que fosse tão interessante, tão premium quanto o couro, mas que não tivesse nenhuma pegada aí de emissões, né? De emissões ou de produção do material. Então, são coisas que a gente está trabalhando. Vários dos nossos carros têm muitos elementos. Hoje, a gente já tem tecidos sintéticos feitos 100% de material reciclável. Mas a gente também, na parte de marketing, onde eu estou, a gente tem que contar essa história para o consumidor e mostrar para eles as vantagens e, assim, tornar esses novos materiais, essas novas tecnologias desejáveis também, né? E depois a redução, em todas as nossas operações, a redução de CO2. E a última frase aí nesse slide, né? Net Zero Carbono, Race to Zero aí, antecipando aí, eu acho que a gente vai estar na vanguarda disso daí também. Nós não vamos esperar até 2050, vamos fazer isso até 2039. Então é isso, pessoal, estou aqui também. Quem tiver dúvidas pode colocar aí. Acho que eu falei meio rápido, né? Que eu estava meio preocupado com o tempo aqui, tinha muita coisa para falar. Volto aí, acho que para a Cláudia, né, Cláudia?
Isso, obrigada, Paulo. Muito valiosa a sua fala, realmente exemplos muito inspiradores, né, que nos fazem pensar novamente sobre a necessidade e a urgência da adesão do carro elétrico no mundo, inclusive para evitar, né, mitigar alguns conflitos globais que passam pela disputa por petróleo, né. Agora, pessoal, chegou o momento em que a gente recebeu algumas perguntas muito interessantes aqui e nós vamos ler. Eu começo, acho que, direcionando as primeiras que eu vou tentar unir, porque se referem a assuntos parecidos, para a Bruna. Então, a Edneia pergunta, né, como as notícias têm visto essas medidas, e a Rosângela também complementa, né, perguntando até que ponto o Brasil está comprometido com a agenda climática mundial e qual vem sendo o reflexo de todo esse posicionamento brasileiro junto à comunidade internacional. Obrigada, Cláudia. Muito interessante essa conversa, muito bom ouvir, né, das empresas também, como cada uma está trabalhando, que eu acho que dá um pouco de gás para essa ideia de que, de fato, faz sentido econômico, né, não é uma agenda que a gente está, que está cada um agindo porque é bonzinho ou porque é bacana. Com relação a como o Reino Unido tem, primeiro, como esses pontos têm sido vistos, né, no Reino Unido, eu acho que o Paulo falou disso. A gente está vendo uma mudança na perspectiva da população. Então, principalmente novas gerações vêm com uma nova perspectiva sobre o que é necessário na perspectiva global, mas também como elas consomem. E eu acho que isso tem um efeito de cascata, né? Então, os consumidores, os cidadãos britânicos têm demandado essa agenda. Esse é um chamado da sociedade, não do governo, como ele trouxe. E isso, claro, isso então cascateia para o fato que a maneira como as pessoas passam a consumir passa a considerar esses critérios de sustentabilidade. E isso, então, tem um efeito nas cadeias de suprimento e no que vem dos outros países. Eu acho que, esse é um diálogo que ele tem acontecido, assim, essa preocupação tem acontecido com relação, também na relação bilateral, mas de forma geral, com outros países também que detêm florestas e que, por exemplo, exportam produtos agrícolas. E esse é um diálogo que vem acontecendo. Acho que bilateralmente o Reino Unido legislou sobre a necessidade de dar transparência a essas cadeias por meio de uma legislação de due diligence, né? Então, de diligência prévia dos produtos que estão sendo importados para o Reino Unido. As empresas que importam têm uma responsabilidade por garantir que esses produtos não tenham tido desmatamento ao longo da sua cadeia. Mas também da perspectiva global, essa é uma questão que precisa ser atacada, né? Como a gente produz, e o Brasil tem exemplos muito bons de produção sustentável na agricultura, e questões, eu acho que vão dessa governança também. Acho que o diálogo tem acontecido com o Brasil numa perspectiva também de oportunidade. Então, como eu disse, né, a gente pode, e o embaixador usa muito essa fala, a gente pode ficar rico sendo verde. Esse é um pouco do princípio do diálogo que tem acontecido entre o Reino Unido e o Brasil, olhando para todas essas áreas e como a gente pode atuar junto em cima da visão que o Brasil tem para si. Certo. Eu vou aproveitar o gancho e daí trazer a pergunta da Stephanie, que é muito parecida em relação ao que a gente estava comentando, mas ela foca um pouco mais no questionamento sobre a questão da grilagem de terras, né, e desmatamento na região da Amazônia. Como isso tudo vem chegando ao Reino Unido e como que esses conflitos agrários cada vez mais crescentes dificultam também o alcance da corrida para zerar as emissões, né? Eu acho que isso faz parte da mesma figura que eu tentei pintar na minha primeira fala, né? Então, como os produtos que são consumidos, como isso vai da visão do consumidor e como essa cadeia gira, eu acho que isso é tudo, né, parte de uma cadeia, a percepção, o Brasil, como todos os países que fazem parte da Convenção do Clima, tem soberania sobre as suas próprias políticas e como vão atuar e apresentar as suas demandas. Eu acho que a função da cooperação é um pouco trabalhar o que pode ser itens de interesse mútuo, né, na cooperação. E eu acho que é um pouco essa base que tem sido usada. Eu acho que quando a gente fala sobre como isso dificulta o alcance da corrida ao zero,
O que eu acho que talvez a mensagem que eu queria deixar é que a corrida ao zero, ela não é mais uma moda, né? Eu acho que o Race to Zero não é mais uma moda que está todo mundo adotando, é uma barra alta, é uma barra muito alta de ambição e, de fato, ela exige que você repense todas as suas políticas. O Race to Zero é uma campanha que pode ser aderida por empresas, então empresas podem aderir, estados podem aderir, cidades, municípios podem aderir, universidades podem aderir, mas ela tem métricas muito claras. Então, eu acho que é um pouco da história, né, que a gente ouviu das duas empresas que apresentaram aqui, de como que elas estão se planejando para isso. Ela exige que você apresente um plano, que você coloque a sua meta de longo prazo para zerar suas emissões e de curto prazo também até 2030, e que você apresente um plano de como você vai fazer isso. Isso significa, para um Estado, por exemplo, mexer nas suas políticas públicas. E claro que isso tem implicações econômicas, mas pode ter também implicações positivas em termos de geração de emprego e renda, se isso é feito de uma maneira planejada, né? Se essa transição é feita de uma maneira planejada e transparente, envolvendo esses atores da sociedade, isso pode ser muito positivo e posicionar esse estado e esse município para a nova economia global que a gente já está vendo e vai continuar vendo ao longo do próximo período. Perfeito, Bruna, muito obrigada. E a gente tem um outro questionamento, que agora eu convido o Sidney e o Paulo a refletirem sobre ele. É da Carolina, e ela pergunta como consumidores, nós podemos pressionar para que as empresas brasileiras busquem estar alinhadas de verdade com as metas de sustentabilidade. Então, minha sugestão, de repente, é que o Sidney comece falando. Não, obrigado pela pergunta. Eu acho que isso já tem acontecido de uma forma direta, né? O consumidor, o cidadão hoje está muito preocupado com os impactos ambientais. Hoje a gente está vendo, hoje a gente está vivendo uma crise hídrica sem precedentes. Então, hoje há uma preocupação muito grande realmente do consumidor no momento que ele vai no supermercado comprar um veículo, ele realmente tem essa preocupação e avaliar a procedência daquele produto e qual que é o impacto ambiental que ele está causando no meio ambiente. Então, isso já tem acontecido e certamente será mais frequente na vida do cidadão hoje no Brasil. Paulo, e para passar a palavra para você, eu vou aproveitar e complementar com outro questionamento que a gente recebeu da Rosângela também, que ela pergunta se existem metas para o Brasil passar por essa transformação do carro tradicional para o elétrico, né? Se a crise hídrica, de repente, não pode conter esse avanço em alguma direção à sustentabilidade, uma vez que impacta na geração elétrica. Eu acho que, vamos falar um pouquinho do consumidor, né? Eu acho que existe, sim, uma percepção muito maior do consumidor, uma atenção a esses temas, né? Mas talvez eu fale um pouquinho pelo meu comportamento, né? Acho que eu já estou na fase mais do sênior, a gente carrega muitos vícios, né? E às vezes, apesar da gente ter a nossa ciência ou a consciência disso, na hora de fazer as escolhas, a gente ainda carrega muitos vícios, né? Eu sou defensor, amo, adoro os jovens, né? Eu acho que os jovens é que vão encabeçar e que vão forçar, do ponto de vista do consumo, essa transformação, né? Hoje, qualquer jovem de 15 anos, a partir dos 14, até mais cedo, né? Mas de 15 a 20 anos, você fala, isso já é uma realidade para eles. Eles vão comprar um caderninho, eles vão lá olhar, não tem madeira, né? Não tem desmatamento, né? Então, eu confio muito no consumidor para realmente se engajar nisso, e eu acho que ele vai se engajar a partir do momento que estamos vendo aqui o calor que está fazendo aqui, essa crise hídrica, né? Como eu estou falando, a gente está vivendo na pele. Então, vai deixar de ser uma escolha, uma opção, vai ser uma necessidade, e isso só temos todos nós, os consumidores, as empresas, o planeta, que se a gente não fizer isso, estamos correndo um sério risco, né? Bem, contra o carro elétrico no Brasil. O Brasil ele tem uma agenda um pouco diferente do mundo, né? Porque aqui a gente tem a questão do etanol. E o etanol também é um combustível muito limpo, porque da sua produção até o seu uso, ele é praticamente zerado também ao nível de emissões, né? Assim como o biogás, né? Então, o etanol é uma realidade. A gente tem carros flex aqui desde 2000 e
desde muito tempo, mas acho que o primeiro que chegou no mercado foi 2007, 2004, se eu não me lembro, entre 2004 e 2007, não me lembro exatamente, e a gente já tem um desenvolvimento ao redor disso, né? O desafio para o Brasil é como que essas tecnologias, porque o etanol é uma coisa do Brasil, então quando você vai homologar um carro aqui, fazer uns ensaios para vender um carro aqui, é difícil, porque as bases de tecnologia no mundo não estão vivenciando isso que a gente vive aqui no nosso país. Então, combinar o que a gente tem aqui de local, a nossa criatividade brasileira, a nossa desenvolvimento local com as tecnologias ao redor do mundo, é um desafio mesmo, né? Eu diria que a gente ainda tem um caminho aí para conseguir traçar uma estratégia mais sólida. Mas tem muita gente trabalhando nisso. A Anfávia mesmo, quem se interessar, entra lá no site da Anfávia, fez um estudo muito detalhado sobre a matriz energética do Brasil, sobre os tipos de combustíveis apropriados para a gente comercializar carros aqui no Brasil. E eu acho que dentro em breve a gente vai ter uma solução muito mais, como eu posso dizer, um compromisso mais concreto sobre tudo isso. Mas eu acho que ainda não estamos lá. Tá? Tem uma segunda pergunta sobre a crise hídrica, né? Como pode conter esse avanço? Eu gostaria de fazer um comentário. Por favor. Muito indo de contra com o que a gente está vivendo hoje. Nos últimos anos, houve até uma mobilização para desincentivar a geração distribuída no país, né, a partir de fontes renováveis, inclusive uma mobilização para se criar uma lei específica tirando esse incentivo, né? E ao longo dos últimos anos houve essa discussão, inclusive foi até parar no Congresso para aprovação, no qual essa lei recentemente foi aprovada, e hoje é um pouco contraditório, né? Hoje a gente está em crise hídrica, de tal forma que havia uma mobilização para desincentivar essa geração descentralizada e renovável, a partir de fontes renováveis, solar, biogás, e hoje a gente está vivendo uma crise hídrica, né? Então, se houvesse realmente um incentivo, certamente o impacto seria bem menor hoje, então a gente não estaria hoje com quase 30% de térmica na base, a partir de combustíveis fósseis. Porém, eu entendo que talvez essa crise hídrica ela vai despertar em relação às políticas públicas de incentivo, né, que realmente a gente precisa incentivar as fontes renováveis, né? Realmente a gente precisa disseminar, descentralizar geração de energia sustentável. Talvez isso que a gente está vivendo hoje seja uma forma de aprender para que lá na frente a gente não passe por isso novamente, né? Ou seja, vamos realmente expandir a nossa geração renovável, vamos realmente expandir o incentivo de desenvolvimento de carro elétrico. Então, entendo que realmente vai ser o contrário, né? Então, o que a gente está vivendo hoje, imagino eu que a gente deva aprender com essa crise para que no futuro isso não se repita. Sidney, posso só complementar, Cláudia, se me permite também? Por favor. Aí você tocou num ponto interessante, eu até ia comentar quando eu falei do iPace lá. Quando a gente olha a matriz energética no mundo, né, hoje o Brasil ainda tem... Eu não sou especialista, tá, Sidney? Meu ramo não é energia, é um pouco do que eu aprendi, estudei quando a gente trabalha no nosso lançamento, isso aí, né? Mas o Brasil hoje ainda tem uma vantagem competitiva ao redor do mundo, que, como você falou, são 30%, 60%, 70%, varia, depende das crises, do momento, depende da época do ano, né? Mas a gente está ali com 60% e 70% de energia renovável, o que também contribui para sanar algumas críticas ao carro elétrico, né? Porque a gente não pode... O que se fala hoje é que você produz uma energia à base de carvão, que vira energia elétrica, sai na tomada e você coloca no carro elétrico, né? Aqui no Brasil, essa condição ela é mais favorável, né? Em outros países, como no Reino Unido, a Alemanha, está se trabalhando muito na energia eólica, na energia solar, em várias fontes renováveis aí, e o Brasil, se realmente não se preocupar, vai ficar para trás nessa história aí, né? Porque os outros países estão avançando rapidamente. Porque a gente tem muitos recursos aqui, energia eólica, energia solar, se quiser, a hora que quiser fazer, abre a porteira e faz tudo, né? E faz com o que alguém falou aí, né? Eu tinha até anotado aqui, nós vamos ficar ricos, mas nós vamos ficar 2 vezes ricos. Nós vamos ficar ricos porque
vai gerar recurso e dinheiro, mas nós vamos ficar ricos porque o nosso ambiente vai ficar melhor para a gente, então nós vamos ficar duplamente ricos. Eu acredito muito nisso. Mas uma curiosidade, quando a gente lançou o nosso carro elétrico iPace, nós contatamos uma empresa de geração de energia limpa e criamos um cartão. Ou seja, nos 8 primeiros anos de uso desse carro, para cada carro que eu vendo do iPace, eu mando um número de chassi para essa empresa coloca na rede elétrica o equivalente a 8 anos de uso desse carro, e toda vez que esse carro ligar na tomada, ele vai estar consumindo um pouquinho dessa energia que já está lá, não é mesmo o elétron que vai sair de lá e vai para esse carro, né? Então, hoje, quando a gente vende um Jaguar elétrico aqui, eu tenho certeza, né, e o cliente desse carro tem certeza que a energia que está lá é 100% limpa, né? Então, a gente foi um pouquinho além. Eu fui bastante, tentei propagar essa notícia com bastante intensidade para realmente ver se outros vêm com essa história também, porque, assim, muito se fala hoje, aonde eu vou carregar meu carro elétrico? Quanto custa carregar meu carro elétrico? Não é essa a pergunta principal que um consumidor de carro elétrico tem que fazer. Qual é o tipo de energia que eu vou colocar no meu carro elétrico, né? E alguns fabricantes estão muito interessados em, não, você compra o carro elétrico, os 2 primeiros anos eu te dou energia grátis. Ok, mas que energia é essa? Um cliente que tem potencial para comprar um carro elétrico não só no Brasil, no mundo inteiro hoje, não está muito preocupado se ele vai gastar mais ou se ele vai gastar menos. Ele está mais preocupado da fonte. E esse é um aspecto que a gente tem que trabalhar bastante também. Eu acho que tem muita oportunidade para você aí também nisso. Perfeito. Tem bastante mesmo. Realmente, essa é uma preocupação bem grande. Numa condição normal, o Brasil tem uma geração até significativa de energia renovável, né? Acima de 80%, mas numa condição crítica, hoje a nossa base está em 30% de geração fóssil, né? Então a gente tem que ter essa preocupação de onde vem a energia. Ela é fóssil, ela é de combustível fóssil, ela é hidráulica, ela é renovável, né? Mas excelente iniciativa, parabéns. Perfeito. E a gente tem um outro questionamento da Andrea, e aí eu trago a Bruna novamente para a gente refletir sobre isso, que ela questiona como o Reino Unido faz o desdobramento e o monitoramento das metas de redução de emissões para as indústrias do país. Legal, obrigada. E aí, aproveitar a oportunidade também, eu acho que vocês estavam falando, né, da transição energética, e isso gera impactos também nos setores diferentes. Então, eu acho que a gente não pode fechar o olho para isso, né? Eu acho que, de um lado, você tem empregos, de um lado, que vão acabar, e, de outro lado, a criação e geração de empregos verdes. Então, eu acho que esse planejamento ele é super importante exatamente para isso, fazer isso de maneira planejada e de maneira que você consiga cruzar incentivos para permitir que esses empregos, de fato, sejam recriados na outra ponta e permitam que as pessoas consigam se ajustar ao longo desse processo, né? Ter as pessoas no centro. O Reino Unido tem um comitê externo dedicado ao monitoramento e ao planejamento climático, que é o CCC, o Climate Change Committee, o Comitê de Mudança do Clima, que é um comitê com atores de fora do governo, né, cientistas, especialistas, que fazem um orçamento de carbono para o Reino Unido. Então, o que eles fazem, eles pegam essa meta de longo prazo e eles desdobram isso em metas a cada 5 anos de orçamento de carbono. E olham como que isso é distribuído em todos os setores. E aí você tem uma série de políticas de incentivo que vão juntos, né, nos setores que precisam ser desenvolvidos. E eu acho que o exemplo mais recente dessas políticas de incentivo, então a gente teve um orçamento de carbono recentemente divulgado, com uma meta super ambiciosa de 78% de redução de emissões até 2035, mas também no contexto da pandemia, o Reino Unido trabalhou um pacote de incentivos que é a chamada Revolução Industrial Verde. Então, olhando para setores como transporte, mas também energia, as residências, né, as habitações e como que você remaneja as habitações para ter um gasto de energia menor, eficiência energética, etc. e tal. Então, em vários setores que estão sendo incentivados para essa transição no contexto de recuperação econômica da pandemia também. A outra coisa que eu acho, o outro elemento que eu acho interessante trazer desse processo de planejamento é que o Reino Unido tem um mercado de carbono nacional regulado. Então, tem permissões para
para emissões, e essas permissões são transacionadas dentro do mercado do Reino Unido. Então, uma empresa que consegue reduzir além do que ela precisa reduzir, ela consegue vender essas emissões no mercado, e isso gera maior eficiência do processo. Obrigada, Bruna. A título de informação, apenas a Andréia da Posigraf. Então, obrigada, Andréia, por nos acompanhar. Obrigada a todas as pessoas que estiveram conosco até aqui. Infelizmente, nosso tempo acabou, está chegando ao fim, mas eu vou deixar agora um espaço para cada um de vocês se despedir, deixar suas mensagens finais, seus contatos também, né, para que as pessoas que não puderam perguntar tirem suas dúvidas. Então, fiquem bem à vontade. Acho que posso começar. Primeiro agradecer ao Adam, agradecer ao Central Press pelo convite. Eu acho que esse é um tema muito sensível, né, que está em evidência no mundo todo, em especial no Brasil. Essa preocupação ela é latente, a gente realmente tem que ter iniciativas e atitudes para contornar esse cenário que a gente está vivendo hoje, de aumento da temperatura. E realmente agradecer pelo convite, obrigado, foi um excelente bate-papo, obrigado a todos. Bom, sigo eu então aqui na ordem. Desculpa, Bruna, acho que eu te deixei por último, né? Se você quiser. Não fui cavalheiro agora, desculpa. Aliás, eu vou começar falando o que eu estou pensando aqui para despedir, tá? Adorei a função, a posição da Bruna, né? Estou aqui pensando, estou trocando. Fiz um chat aqui com o Adam, né? Falei para ele que eu gosto muito desse tema. É uma pena que eu já estou mais para o fim da carreira do que para o começo, mas se eu estivesse no começo agora, me caiu uma ficha aqui agora que seria deslumbrante ter uma formação, trabalhar e tentar fomentar isso, né? Se eu fosse jovem, acho que eu iria enveredar por aí, porque também é um mercado de trabalho que vai ser meio concorridíssimo, assim, no sentido dos profissionais que atuam nessa área nos próximos anos aí, né? Nos próximos 10, 15, talvez 20 anos aí, né? Quem tiver essa formação vai se dar bem. Bem, obrigado, Cláudia, obrigado, Adam, pelo convite. Foi um prazer estar aqui e poder contar um pouquinho. Espero que eu tenha conseguido passar alguma mensagem positiva e dizer que nós que estamos assim na frente de posições importantes em empresas temos uma responsabilidade grande, né? Mas além dessa nossa responsabilidade como cidadão, todos nós temos essa responsabilidade, né? Então a gente tem que olhar mesmo lá tudo que a gente vai comprar, se não é, usar uma garrafinha retornável para nossos tipo, coisas pequenas que a gente faz no dia a dia, mas acabam, se todo mundo fizer, acaba impactando toda a cadeia e a cabeça de todo mundo, né? Então eu acho que é o caminho sem volta e a gente tem que estar atento e tentar, nós que temos o domínio da informação e estamos vivendo diretamente isso aí, a gente tem que influenciar todo mundo o máximo possível sempre. Vou seguir por aqui, também queria agradecer, muito obrigada, Cláudia, Cônsul, Adam, pelo convite, um prazer estar falando sobre esse assunto e junto com as empresas, né, que eu acho que, de fato, essa coisa do mundo real é exatamente o que a gente está trabalhando do nosso lado para tentar fazer fluir e acontecer. Eu acho que, só como mensagem final, deixar um convite para todos os representantes de empresas, ou de municípios, ou de estados que estão aqui conosco, que considerem, que possam olhar com carinho essa campanha Race to Zero. Eu acho que o futuro é esse, e considerar o interesse em se juntar a essa campanha e, de fato, fazer parte dessa barra alta de ambição que a gente quer ver na sociedade. Posso deixar aí meus contatos com a equipe para transmitir, fico à disposição. Obrigada, Bruna. Adam, novamente, a gente agradece muito a sua participação em mais essa edição do Brew Connection. A gente espera você na próxima oportunidade novamente. Perfeito, obrigado. Mais uma vez, então, agradeço aos convidados, ao público que ficou conosco até agora. Esperamos que vocês tenham gostado da conversa e se informado mais sobre ESG. Este é o Brew Connection, a sua conexão entre Brasil e Reino Unido. Nos vemos no próximo programa, toda a última quinta-feira do mês. Anota aí na agenda, dia 29 de setembro, a gente vai falar sobre inovação. Até lá!